Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi e este é mais um pós-jogo do Verdazo. Pós-jogo da partida Fluminense 2, Palmeiras 1, válida pela Copa do Brasil, partida de ida da fase de semifinais, onde o Palmeiras foi para a partida com muitas dificuldades. Marcelo Oliveira tinha problemas no setor de volante. Todo mundo sabe que Arouca, Gabriel e Thiago Santos não têm condição de jogo, por razões diversas. E os substitutos, que seriam Andrei Giroto e Amaral, que foram Andrei Giroto e Amaral, não vêm fazendo uma boa temporada e não têm condições de jogar juntos em alto nível. E mais uma vez provaram isso na partida de hoje. Qual seria a opção do Marcelo Oliveira? Ou ele poderia colocar Robinho, mas também estava machucado, ou ele poderia colocar o Zé Roberto. Mas ao optar por Zé Roberto, ele descobriria a lateral, que também é problemática, já que tanto Egídio quanto João Paulo não vêm mostrando bom desempenho. Qual é a solução que o Marcelo fez? Ele pensou em correr menos riscos. Foi na opção conservadora e preferiu Zé Roberto na esquerda, Andrei Giroto e Amaral. Resultado disso, o Palmeiras perdeu o meio campo. Embora tivesse dois jogadores marcadores no meio campo, não tinham saída de bola, não tinham toque de bola. Mais uma vez a gente cansou de ver a bola partindo da defesa para o ataque, desordenadamente, no balãozinho. E o Palmeiras de fato perdendo o meio campo. Por quê? Porque o adversário tinha uma dupla de volantes muito mais técnica. Cícero e Jean são jogadores com muito mais toque de bola, muito mais poder de distribuição, e o Palmeiras perdeu o meio campo. Por sorte, o juiz fez duas grandes bobagens no começo do jogo e quebrou o ritmo do Fluminense. Aquele ritmo inicial de pressão que normalmente o time da casa faz, o Fluminense não conseguiu executar. Por quê? Primeiro, aquela bobagem de dar o cartão amarelo para o lateral errado. Quem fez a falta no Fernando Praz foi o Wellington Silva, ele deu o cartão para o Breno, acabou que ele teve que desfazer a besteira, perdeu bastante tempo e quebrou o ritmo do Fluminense. E também a bobagem das camisas, né, de não ter checado direito o efeito das camisas no campo. De fato estava atrapalhando a camisa prateada, estava confundindo com a camisa listrada do Fluminense. As três cores acabam se misturando quando você olha de longe e acaba ficando meio cinza. E estava muito confuso, então teve que parar para trocar as camisas e quebrou de novo o ritmo do Fluminense. Ótimo para nós, estávamos sem ritmo, perdendo totalmente o meio campo, mas pelo menos a gente deu uma parada, um corte na pressão do Fluminense. Ótimo, mas não resolve, né? Continuávamos perdendo o meio campo, continuávamos sem ligação, sem conseguir fazer o trio de meias funcionar. E o Fluminense começou a gostar do jogo, embora não criasse chances de gol, a não ser na bola parada. Quer dizer, o esquema defensivo do Palmeiras estava bom, o que estava ruim era a posse de bola, a transição para o ataque. O Palmeiras conseguiu equilibrar o jogo, conseguiu entrar, quebrar aquele momento moral, né, de pilha, de pressão, de mata-mata, e criou duas ótimas chances, né? A primeira com o Vitor Hugo pegando uma sobra do escanteio que o Dudu recolocou na área, ele deu a puxeta, quase fez o gol. Igual ele tinha feito com o São Bernardo no Campeonato Paulista, né? Esse seria o segundo gol de puxeta dele. Dessa vez a bola não entrou. Pouco depois, o Lucas bateu o lateral pro Alione, correndo rápido, né? Esperto. O Alione aproveitou, foi pro fundo, cruzou. O Gabriel Jesus aproveitou o espaço no meio dos dois zagueiros, meteu o cabeção na bola. Infelizmente a bola não entrou. O Palmeiras poderia ter saído na frente. E aí quem não faz toma, né? Mesmo com a defesa bem postada, com a bola rolando, toma o gol de bola parada. E toma o gol de bola parada em cima do seu Vitor Ramos, cuja principal função, sua única missão no jogo era marcar o Fred. E ele não marcou o Fred no escanteio. O Fred cabeceou livre na marca do pênalti, obrigou o Fernando Praz a fazer uma magnífica defesa, só que daí ninguém pegou o rebote. O Marcos Júnior entrou bicando tudo e fez o primeiro gol. Felizmente, o Palmeiras resistiu à pressão pós-gol. O Fluminense não conseguiu se impor.
Palmeiras estava jogando. 1-0, estamos de boas. Tem todo o jogo ainda, tem o segundo jogo no Allianz Parque. E o Palmeiras não se perdeu, não se desesperou. Continuou jogando. Até que no final, os 40 mais ou menos do primeiro tempo, acabou levando o segundo gol de novo em desatenção. Mais uma bobagem do seu Vitor Ramos, tinha acabado de tomar um cartão amarelo, fez uma falta idiota no Fred, na lateral da área, quase foi expulso. Na cobrança o Dudu não acompanhou o Scarpa, o Gustavo Scarpa, a bola foi rolada para trás, o menino bateu cruzado, o Gum ainda conseguiu dar um toquinho na bola, acho que ele entraria de qualquer forma, passou por baixo de todo mundo, essas bolas sempre passam, né, por baixo da defesa do Palmeiras, e entrou no cantinho do Fernando Praz. Bom, a gente ia para o intervalo com 2-0, um baita prejuízo, só que daí aos 47 o jogo começou a mudar quando o Fred se machucou sozinho, subiu para disputar uma bola por cima, na queda ele dobrou o joelho para trás, sentiu muito o joelho, né? E eu sequei ele antes do jogo, pode olhar no meu Twitter lá, hein? E ele saiu do jogo. E pro Fluminense perder o Fred é um prejuízo gigantesco, porque ele é a referência para aqueles 3 moleques que ficam distribuindo o jogo. Ele é o cara experiente, ele é a referência. Sem ele, o ataque do Fluminense perde mais da metade da sua força. E o Palmeiras começou a reagir no jogo e no confronto na lesão do Fred. Parou, intervalo, teve briga lá, Dudu, Vitor Hugo, Lucas, mas parece que eles se acertaram no vestiário, felizmente, por causa da cobertura, né, no lance do segundo gol. O Palmeiras voltou bem vestido, né, colocou o uniforme certo, trocou Vitor Ramos, que não estava fazendo nada, só fez bobagem, pelo Jackson mais rápido, melhor nas bolas aéreas, já não tinha o Fred para marcar, então não precisava da força física do Vitor Ramos. Melhor coisa, tira o Vitor Ramos amarelado, colocou o Jackson, tirou o André Giroto, colocou o Zé Roberto no meio e o Egídio na esquerda. Cobertor curto, Egídio na esquerda, fortes emoções, mas tinha que correr risco, porque o Palmeiras não estava jogando nada. E de fato a entrada do Zé Roberto também foi muito importante para o Palmeiras recuperar a posse de bola. O Palmeiras mandou no segundo tempo, teve muito mais posse de bola, construiu suas jogadas. Aos 14 minutos, graças ao Zé Roberto, no apoio, enquanto volante, ele subiu para o ataque, tabelou com o Barrios, linda tabela com o Barrios, e foi deslocado por trás pelo Gum dentro da área. Pênalti, não tem o que discutir. Ele mesmo, na experiência, deslocou o Diego Cavalieri, fez o segundo gol, fez o nosso primeiro gol. E aí o Palmeiras tinha um resultado já razoável, né? Seguiram-se então, uns 10, 15 minutos com os dois times tentando fazer gol. Tanto que fizeram, né? O Palmeiras fez um gol com o Amaral, uma bola aérea, que o juiz marcou, a bandeirinha marcou impedimento, mas se estava por muito pouco. É muito duvidosa a bola, né? Mas na dúvida sempre favorece o time da casa, essa é a lei do futebol. E logo depois o Magno Alves fez uma bobagem, porque ele estava frente a frente com o Fernando Praz, uma bobeira da nossa zaga. Mais uma vez aquela história, né? A gente estava exposto. A gente teve que sair para o jogo e abrir um buraco ali no meio. E nessa o Magno Alves aproveitou, podia ter feito o gol, só que ele escolheu tocar para o Marcos Júnior, que estava escandalosamente impedido. E aí foi fácil para o Bandeira anular o gol, sem erro nenhum, sem contestação. Continua 2-1. A partida chegou perto dos 30 do segundo tempo, aí os dois times já estavam muito cansados, porque a partida foi muito intensa. E o resultado também não é ruim para nenhum dos dois. Os dois times se confiam em seus tacos, levam o 2-1 para o segundo jogo achando que vão se classificar. E de fato é 50-50. 2-1 para o time visitante no segundo jogo, os dois times têm chances iguais de ganhar. Então acabaram ficando satisfeitos, não se arriscando tanto. Houve até algumas chances no final do jogo, mas ninguém se arriscou, ninguém foi com intensidade para frente. E acabou que o jogo 2-1 deixa os dois times sonhando com a final. Qual a vantagem do Palmeiras além de jogar em casa? É que o Fred pode ficar de fora. Então essa que tem que ser a nossa grande torcida durante essa semana. Que o Fred não se recupere, porque, como já foi dito, ele é o esteio técnico do ataque do Fluminense.
E se ele ficar de fora, aí realmente o Fluminense perde muito a chance de fazer aquele golzinho que equilibraria o confronto fora de casa. Aí restaria ao Palmeiras simplesmente fazer um gol, ganhar de 1-0 e fazer a festa até a final. É o que a gente espera. Esquece o esporte, manda os reservas, foco no Fluminense. Sábado todo mundo no Pacaembu, apoiando o Palmeiras, porque é o Palmeiras que entra em campo, mas foco é no Fluminense. Partida de quarta-feira da semana que vem, passaporte para a final da Copa do Brasil. Muito obrigado por ouvirem mais esse pós-jogo. Eu sou Conrado Cacassi e saudações alviverdes a todos.